Fala, nação rubro-negra, já começou os preparativos para o Flamengo enfrentar o Deportivo Táchira pela Libertadores, jogo muito importante para confirmar a classificação para as oitavas de final. Eu vou trazer a cobertura da mídia esportiva para vocês agora nesse vídeo, crédito dos vídeos na descrição. Mas antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, sou o FB do Fly e trago informações daqui, ó, do Mengão, todo dia aqui nesse canal, e você não pode ficar de fora se você é fanático no Mengão. Então se inscreve para você não perder nada e já vai deixar nos comentários qual o placar que você acha que vai ser nesse jogo? Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. No Sport Center, será que teremos loucura lá no Rio de Janeiro? Pedro Henrique Torre, então, trazendo as informações do Flamengo, que agora deu uma de Roberta Barroso só para humilhar a gente, mas tudo certo. Flamengo que precisa fazer o simples, né, Pedro? Exatamente. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente aí, beijo a todos. Pois é, pegando o habitat de Roberta Barroso neste momento, que está curtindo as suas férias, mas Flamengo tem que vencer. Não tem outra história amanhã no Maracanã, 21h30, contra o Deportivo Táchira, o time que já basicamente aí não tem mais o que fazer na Libertadores, né? A lanterninha do grupo, não conseguiu nada nessa Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado do grupo C, 8 pontos, na frente por saldo de gols da LDU e atrás do Central Córdoba, que tem 11 pontos, lidera a chave surpreendentemente. Então o Flamengo precisa vencer para não depender mais de ninguém, para não ter mais nenhum tipo de problema e vencer bem, fazer um bom saldo de gol, porque quem sabe se a LDU conseguir uma vitória contra o Central Córdoba na altitude de Quito, o Flamengo pode até beliscar o primeiro lugar. O Flamengo tem aqueles problemas ainda, o Alan e o Pulgar, lesões musculares, não devem voltar para essa partida. Talvez o Alan possa ser relacionado, quem sabe, é uma possibilidade, o Pulgar mais para o fim de semana. O Gerson ainda é dúvida, aquela inflamação no joelho esquerdo depois do escorregão que teve lá, né, no gramado do Allianz Parque, na partida do último fim de semana, a vitória. Então ficaria um pouco mais complicado para montar esse meio de campo, o Everton Araújo, de repente puxar o Varela de novo, como fez no fim de semana contra o Palmeiras. O Varela, que foi muito elogiado por participar ali como volante, seria uma possibilidade, já que o Wesley não está suspenso como estava contra o Palmeiras. Mas aí tem os selecionáveis ali para trabalhar também na defesa, Alexandro, Léo Ortiz, o Léo Pereira, que fica meio fora ali, o pessoal tá falando que ele é o Chaves e que não foi para Acapulco, né? Porque fica meio fora da defesa rubro-negra dos selecionáveis, mas de resto tem ali a Arrascaeta em ótima fase, enfim, o Pedro pode ser uma alternativa também. O Flamengo precisa de gols para ir bem, fechar melhor ainda e pensar bastante no Mundial, embora ainda tenha um jogo contra o Fortaleza, é importante, mas esse jogo define bastante oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Deportivo Táchira não é, lembre bem, Mariana Spinelli, não é Tajeres, é o Deportivo Táchira que o Flamengo vai enfrentar 21h30 no Maracanã amanhã. Não tem tanto carisma falar Táchira assim, tá? Só no Sport Center, informação, sotaques e um pouquinho de Chaves também, caso você queira. Obrigada, viu, Pedro? Boa sequência de trabalho pra você. A tela, então, com os confrontos da Libertadores. O São Paulo, hein? Aí, contra o Tacheres. Botafogo também entra em campo, tem Inter e Bahia na quarta, tem o Flamengo também entrando em campo lá no Rio de Janeiro, Palmeiras e também o Fortaleza na quinta, tem jogo pesado contra o Racing. Nossa, que o Loli Ó, o Loli Eu Flamenguista... queria só falar também, que eu não falei ainda. Não, eu vou te chamar pra falar. Eu quero, claramente, vou te chamar, senhor Mano, evidente. Aqui, ó. O Loli Flamenguista fala o seguinte, ó. A verdade é que a mídia paulista tá triste, pois esperavam o Palmeiras passar o carro. Mas como foi o Malvadão que venceu, ficou nesse mimimi de pênalti. Palmeiras não teve competência e pronto. Senhor Mani, o Palmeiras não teve competência e pronto, inclusive ao não converter o pênalti que foi marcado? Foi o que eu falei agora há pouco, né? Bateu mal. Eu só queria falar em relação ao pênalti. Pra mim foi pênalti. Do Murilo? Claro que foi. Pô, ele abraça o cara dentro da área. Ah, não teve intensidade. Eu não sou medidor de intensidade. Não pode fazer o que ele fez. Não pode. Ele abraçou o Arrascaeta dentro da área. Quantos lances a gente vê acontecendo durante o jogo, no meio campo, onde o cara segura o jogador, outro cara fala, pô, o cara me segurou, não vou dar a sequência. Aí para e marca a falta. O Arrascaeta não vou. O cara me segurou. Pra mim, foi impactante. Pra mim, eu perdi o tempo da bola. Não pode fazer isso, gente. Como é que a gente vai agora normalizar um jogador segurar o outro dentro da área? Ah, não teve impacto. Não sei se não teve impacto. Pra mim pode não ter tido. Pra ele teve. Não pode. Não pode segurar o outro jogador. Tentou segurar. Isso é claro, isso é legítimo. É óbvio, na minha opinião, né? É óbvio que foi pênalti no Murilo. Então foi pênalti no Vitor Roque? Não, também? senhora. Você não acha que não? Não, pra mim não. Por que não? O zagueiro empurrou? Não, ele não empurrou. Ele empurrou? Como não? Não, ué, eu acabei de ver o lance Mas aqui se aí agora. é o mesmo- Ó, olha ali, ó. Olha ali. Aonde tem empurrão aí? Ué? Imagina, na minha opinião, não teve.
Na minha opinião, não teve. O Vitor Roque se joga. Nada. Na minha opinião... Pra mim não é pênalti, não é pênalti. Tá. Pra mim, não, você tá usando o meu critério. Sim, tô usando o seu critério. Tá, no meu critério, foi pênalti em cima do Arrascaeta, claríssimo, e do Vitor Roque não foi. Acho que dava pra chamar no VAR. Se chamou aquele, Se chamou, tudo bem. poderia Quer ter chamar no chamado VAR? isso. Pode chamar. Isso são outros 500. Agora, a minha avaliação do pênalti do Flamengo foi, e esse pra mim não foi. E o pênalti que foi dado pro Palmeiras, do Varela, pra mim, não foi. Não foi? Foi fora da área, gente. Mas foi é mais fora da área. inconclusiva, senhor. Não, eu não acho. É pra mim não foi. sim. Não. Pra mim o lance foi bem conclusivo. O Varela tava com o pé dentro da área, mas o braço dele tá fora. O braço dele tá fora. Entendeu? O braço dele tá fora. Então, pra mim, se houve algum benefício de arbitragem ontem no Allianz, foi o Palmeiras que foi beneficiado. Tem o Celu, Fagar, alguém, o Alê, teve aí, não sei, Leonardo Paladino, mandou um superchat aí. Queria discutir aquele superchat dele aí. Fala do Gustavo Gomes, que tinha que ser expulso ou não? Não é o Lola Flamenguista. Esse cara aí, ó. Aí ele escreveu assim, ó. Um toma cartão para beneficiar a família. É o Bruno Henrique, né? Entra pra jogar como se fosse normal. Ô, Leonardo, é o seguinte. Em 2015, quando o Palmeiras ganha a final da Copa do Brasil em cima do Santos, o Dudu tava suspenso porque deu um soco nas costas, acho que foi do Sereta, não foi isso? Ele é árbitro? Sereta? Flávio Sereta? Guilherme Sereta. Guilherme Sereta. Ele deu um soco nas costas do cara. Tava suspenso. O Palmeiras entrou com um recurso e ele converteu a dívida, a pena dele em cesta básica, e ele jogou, fez o gol e o Palmeiras foi campeão. Então não chora, companheiro. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês foram beneficiados em 2015 contra o Santos na final da Copa do Brasil. Você vai chorar agora? Porque o Bruno Henrique tá jogando? Então, chorasse naquela época também. Como palmeirense, devia ter dito, naquela época tá errado. O Dudu não podia jogar. Mas eu não vi nenhum palmeirense naquela época falar que o Dudu e o Palmeiras foram beneficiados. Porque o cara deu um soco no árbitro, gente. E a suspensão dele foi só de 2 meses. O Serginho Chulapa deu um chute no bandeirinha. Vandevaldo Rangel, lá em Ribeirão Preto, lembra? São Paulo e Botafogo. Ele ficou 1 ano fora e perdeu a Copa 78. Ano fora, 1 ano. 1 ano fora. O lance ficou 1 ano fora, porque naquele amistoso Corinthians e Fluminense, na estreia do Rivelino no Rio de Janeiro, um sábado de carnaval, quem chutou o árbitro? O Wright era o árbitro. Quem chutou foi o Vaguinho, não foi o... Foi grande, foi um puta de um sacana, porque ele devia ter falado, o cara vai ficar 1 ano fora, sendo eu que dei um chute no cara. Ele foi muito sacana. Ele devia ter dito, fui eu que chutei. Não foi o lance. O lance ficou 1 ano fora. Então, quer dizer, o cara pega uma suspensão de 2 meses, não cumpre os 2 meses, joga a final contra o Santos e faz o gol da vitória do título. Quer dizer, companheiro, então, se naquela época você não achou ruim, você não tem que achar ruim que o Bruno Henrique entrou no jogo de ontem. Outra informação, gente, Vinícius Júnior e Ancelotti estarão no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira, em jogo que vai ter casa cheia. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A diretoria espera aí pelo menos 63 mil pessoas presentes no Maracanã, e eu espero um grande jogo. Independentemente dos desfalques, eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira, que, se não me engano, não venceu ninguém nesse grupo. Jogo mal demais, todas as partidas que eu assisti do Deportivo Táchira, negócio horroroso, fraco, time fraco, sabe, time amador. Eu lembro que o Flamengo teve uma dificuldade absurda para vencer o jogo de ida lá fora, 1-0, foi porque o Arrascaeta fez uma jogada de craque, ele acabou fazendo um gol. Eu já considerei um absurdo, e agora dentro do Maracanã não espero menos que uma vitória aí por 2 gols de diferença, sendo bem sincero. E o Vinícius Júnior e o Ancelotti estarão no Maracanã. O Ancelotti vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, antes de ir ao jogo, então vai curtir. Inclusive gostei da coletiva dele, de apresentação ali na primeira convocação dele. Gostei pelo fato dele não ter chamado o Neymar, tá certo. Enfim, a gente pode discutir outros nomes aí que ele acabou chamando, mas fora isso, seja bem-vindo ao Maracanã, Ancelotti. Treinador da seleção brasileira, o Vinícius Júnior já é de casa, não precisa dizer seja bem-vindo, muito pelo contrário. Ele conhece muito bem aquele estádio ali, cada cantinho daquele estádio. E pro jogo, gente, Alan, Pulgar e Vinha podem voltar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a definição aí no treino dessa terça-feira, no treino de hoje a gente vai ter essa definição aí envolvendo esses 3 atletas. Tomara que o Vinha volte, pelo menos para ficar ali no banco, sentir novamente o clima de um jogo, de concentração. Isso é bacana demais para um jogador que está desde o dia 11 de agosto sem entrar em campo depois de 2 lesões graves, cirurgia, que ele volte melhor ainda, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Galera, Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre os jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charles Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro,
até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo como jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz. A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Butto, Jorginho e o Arsenal. Verei o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza. Você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. Beleza, o Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar. Porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal, a gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Pra que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias. O Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou trazer números aqui do Alexandre no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pode ver o Alexandre jogando em altíssimo nível, calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Claro que ele tem espaço na Europa. É porque o Flamengo também é um clube que pode dar todas as possibilidades que um clube europeu daria para ele. Salário alto, visibilidade, briga por títulos, visibilidade para ser convocado para a seleção brasileira, tal como está acontecendo. Teve mudança de treinador e mesmo assim ele continua sendo chamado. Então é um jogador que merece muito respeito. E o do Rossi, gente, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu votaria no Rossi melhor em campo contra o Palmeiras. 90 minutos jogados, 3 defesas, as 3 dentro da área. E quais foram? A defesa do pênalti, o rebote do pênalti e uma defesa no finalzinho do jogo do Flaco Lopes também dentro da área. Um pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, 1 corte, 3 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Gente, os números falam por si só. O Rossi está vivendo uma grande fase. E brincadeira à parte, o Rossi é argentino para ele não ser chamado por Ancelotti? Óbvio que ele é argentino, óbvio, por isso. Tá bom, gente? Brincando aí, tamo junto. Essas foram as informações do Flamengo rubro-negro de coração. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve logo para você não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para você ser notificado das informações e ficar por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você ainda não deixou o seu palpite do placar, deixa aqui nos comentários e me fala de onde que você está nos assistindo. Qual cidade, qual estado. Comenta aqui que é muito importante saber que o Flamengo está no Brasil inteiro.